Salve corredores! Está começando para vocês que assistem pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Tá todo mundo esperando esse review, hoje eu vou te mostrar do que é capaz o Supra 2. Todo mundo já soltou vídeos sobre o tênis porque todo mundo passou por uma imersão que a Olímpicos proporcionou para jornalistas, influenciadores, criadores de conteúdo em São Paulo, no dia 6 de maio, dia de lançamento deste tênis. Nesse evento, a Olímpicos fez uma apresentação extremamente didática falando sobre materiais, processos e explicando como foi a evolução do Supra 1 para o Supra 2. Em resultado disso, a gente tem vídeos muito técnicos, porque a Olímpicos fez esse papel de informar as pessoas sobre processos técnicos. Então o resultado é que você está vendo essa informação de forma repetida e cheia de termos técnicos. Óbvio que tudo isso é muito importante, mas review é algo sensorial, então a gente sempre vai privilegiar a experiência sensorial. No review de hoje eu vou te explicar muito sobre essas mudanças de processo que a Olímpicos propôs para o Supra 2, mas vou falar basicamente sobre a minha sensação de corrida, que em resumo é como se eu estivesse testando um outro tênis. Esquece o Supra 1, esse tênis é outro tênis e isso é muito bom. Bom, se você não me conhece, eu sou Gustavo Maia, este aqui é o programa Fôlego e se você não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se e já ative as notificações se você quiser saber todo dia quando eu soltar um vídeo novo, você vai ser avisado. Beleza? Então roda a vinheta que eu vou te apresentar o Supra 2. Eu achei muito legal, primeiro, a apresentação da Olímpicos. Por vários motivos. Primeiro, porque ela explica exatamente como ela está fazendo para ter um produto de melhor qualidade. A marca está completando 50 anos, nos últimos 5 anos ela deu uma guinada fantástica em termos de qualidade de produto, investiu em tecnologia, foi para a China entender as novas tecnologias que tomam conta desse mercado, né? E os processos também. E neste evento do dia 6 de maio eles explicaram para a gente como foi esse processo. Isso é sempre muito enriquecedor para quem está ouvindo. Estava claro já que esse processo de crescimento e de desenvolvimento tecnológico dos produtos da Olímpicos era muito evidente. Mas agora eu posso te dizer com toda certeza que a Olímpicos, na produção deste cara aqui, trouxe algo que trabalha com os processos mais modernos que existem no mundo e também com os melhores materiais. E esse processo de desenvolvimento de produtos acontece ciclicamente todos os anos. Os processos que eu vou te falar aqui hoje, no ano passado eram outros, no ano retrasado eram outros. Por quê? Porque este mercado é extremamente ativo. Então, muitas das coisas que foram ditas na apresentação me surpreenderam de forma positiva. Outras, porém, fiquei um pouco com o pé atrás. Por quê? Porque eu achei que a Olímpicos está muito satisfeita com o que ela está fazendo. E neste mercado você nunca pode estar muito satisfeito com o que você está fazendo. Você tem que estar sempre atento e querendo melhorar. Agora temos um tênis no mesmo patamar dos calçados gringos. Mas no ano que vem, se não melhorarmos, não teremos. Entendeu? É isso. Boa! Este cara aqui então é o Supra 2. Primeiro que tem muita gente reclamando das cores, eu achei lindas as cores. E lembrando que a Olímpicos colocou já 3 cores no site, completamente assim, cheguei, eu achei lindo, lindo, lindo. O tênis está muito bem construído. O cabedal é um Oxitec 4.0, né? Então ele muda em relação ao Supra 1 e ao grafeno também. Você percebe que ele é muito mais delicado, muito mesmo. E ele trabalha com materiais fusionados na biqueira e em toda a lateral do tênis. A logomarca da Olímpicos é fusionada aqui na parte externa e na parte interna também. Todas essas linhas aqui são fusionadas no Oxitec e aqui em TPU fusionado também o Corre Supra número 2. Clipe de contraforte é uma duplicação de tecido, não existe uma peça plástica aqui, portanto ele é bem maleável, sem preenchimentos de espuma também no colar, só aquela espuminha interna, que já é um clássico dos calçados da primeira prateleira, dos Super Shoes. A língua também segue a tendência, é uma língua totalmente desatachada, em forma de tripinha, com um pequeno passador aqui em cima, onde o cadarço passa por dentro, para que ela fique exatamente no lugar que você pretende. Cadarço dentado, o que é ótimo também. Cara, o acabamento deste cabedal talvez seja o melhor acabamento que a Olímpicos já produziu num tênis de alta performance. Muito bem feito,
muito legal. O Oxitec já era muito legal, né? O 3.0. O 4.0 é ainda mais delicado e mais bem acabado. Adorei. Entressola, e aí mora toda a diferença. Bom, aqui na entressola a gente tem o NTX Pro 2, tá? Lembrando que o Corre Supra 1 trabalhava com o NTX padrão. Ambos são construídos com o mesmo elemento, que é o PIBEX. Que eu falo, que muita gente fala PIBA. PIBEX e PIBA é a mesma coisa, só muda o produtor do material, que vem lá da China. Aqui dentro a gente tem uma plataforma inteira, tudo isso aqui é PIBEX, tá? Mas o Corre Supra 1 também era, o NTX1 também era em PIBEX, mas mudamos o processo de produção. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre o processo para você entender. No Corre Supra número 1, o processo era um processo que chamava beads. Qual que é o lance? Eles pegavam as pequenas partículas bem consistentes de PIBEX, colocavam dentro de uma máquina de expansão, que é uma autoclave, e ali com a injeção de nitrogênio você tinha a expansão da partícula. Depois da partícula expandida, eles uniam essas partículas num molde, era o que era acoplado no seu tênis. Tá? E agora a gente trabalha com outro processo. Este processo utiliza-se as partículas de PIBEX para construir uma espécie de miniatura de entressola. Esta miniatura inteira vai para dentro da autoclave e é expandida com nitrogênio. E aí você tem uma entressola que era pequena, crescendo com polímeros expandidos. Então, são só duas maneiras diferentes de expandir os polímeros. Tá? Se você pegar nas grandes marcas, todas elas já trabalharam dessas duas maneiras. Hoje em dia, a maioria das marcas trabalha dessa maneira, que é o small to large, que é você pegar uma entressola pequena, já feita com os polímeros de PIBEX, e colocar na autoclave para ela se expandir com injeção de nitrogênio de uma maneira uniforme. Esse processo small to large ele é mais eficaz do ponto de vista de deixar a entressola mais airada e homogênea. Tá? Enquanto o processo dos beads, que é você expandir as partículas e depois unir no formato da entressola, você tem uma entressola que normalmente você não consegue controlar tanto a dureza. Tá? Então aqui a gente consegue controlar a dureza perfeitamente. Enquanto no formato beads você tem que controlar a dureza da partícula primeiro, antes de fazer a acoplagem. E isso é mais problemático, porque é mais difícil de controlar a dureza. Todas as marcas hoje estão trabalhando dessa maneira, né, que é o small to large. Adidas, Nike, ASICS, Mizuno, todo mundo, tá? Skechers também. Exceções, Salcone ainda trabalha da forma beads. Então, se você pegar, por exemplo, um Endorphin Pro 4, você percebe que a entressola é mais rígida e eles têm mais dificuldade em controlar a dureza. Mas o próximo tênis da Salcone que vai chegar, que é o Endorphin Elite 2, ele já é feito no processo small to large. Deixa muito mais controlável a dureza do material de entressola. Com o material de entressola mais macio, eles resolveram um problemaço do Supra 1, que eu disse aqui quando eu fiz o review. Supra 1 é duro e não dá o retorno de energia que se espera de um Super Shoe. Aqui a gente tem uma entressola 20% mais macia, então a dureza dele, mexeram na dureza do tênis, e também na expansão dos polímeros, a partir do momento em que usaram um novo processo para a produção dos polímeros nesse tênis. Não é só isso que mudou. Mudou também a placa que a gente tem aqui dentro, que vaza na parte de baixo. Essa placa continua sendo uma placa de carbono revestida de grafeno, né? Mas ela é mais rígida. E a placa mais rígida, e a inclinação também mudou. A inclinação da placa ficou um pouquinho mais agressiva. Então, com uma placa mais rígida, trabalhando dentro de um material mais airado, menos duro, você tem mais retorno de energia. E isso é altamente perceptível quando você coloca o tênis no pé e sai para rodar. É outro tênis. Aqui você percebe claramente o pop do tênis te dando retorno de energia. Então isso é fantástico. Ao mesmo tempo, ao mexer na dureza da entressola, a Olympus deixa ele também mais confortável, porque o tênis ficou mais macio e a sua sensação de corrida vai ser muito mais agradável. Muito bom. Cara, se você tiver dúvida em relação a esses processos, me pergunta aqui embaixo que eu te respondo de forma individual, tá bom? Senão esse vídeo vai ficar enorme. Em resumo, 20% a menos de dureza, outro processo de expansão de PIBEX, 100% de PIBEX e uma placa mais rígida com inclinação mais agressiva. Mudou a sensação de corrida, totalmente.
Outra coisa que mudou foi o drop do tênis. Agora a gente tem 39 mm atrás, 33 na frente, um drop, portanto, de 6 mm, que na minha opinião é o drop perfeito. A gente tinha 8 mm no Supra número 1, então acertaram em cheio também na mudança do drop. Gostei muito. Vamos ao solado. E aí tá um negócio muito legal, cara, que olha, pouca gente falou do solado do Supra, mas o solado do Supra é um dos solados com mais borracha injetada que a gente tem entre todos os calçados que estão nessa primeira prateleira, tá? Entre todos, talvez o Supra é o que tenha mais proteção de borracha injetada. E ela é muito necessária nesse tênis, porque quando você diminui a dureza do Pebax e expande até um estado semicrítico, essa entressola, obviamente, vai ser mais desgastável, ela vai ser mais suscetível ao desgaste. Então você precisa ter mais borracha injetada. E outra coisa que é muito interessante desse tênis é que a aderência dele ficou muito boa mesmo. Então mais aderência é mais estável, mais aderência é mais controle da sua passada. E é incrível que com tanta borracha injetada, a Olympus conseguiu deixar esse tênis na casa dos 215 gramas no modelo 40 e aqui no meu 220 gramas no modelo 42, que é um peso excelente, excelente mesmo. Cara, é fato. Muitas vezes aqui eu fui questionado por não colocar os calçados do Olímpicos no mesmo patamar dos calçados gringos, mas é porque eles realmente não estavam. Agora estão. Temos processos iguais aos processos usados com as marcas gringas, temos o mesmo material, mas como tudo na vida, não temos um tênis perfeito, óbvio. Tudo tem ponto negativo e positivo. O único ponto negativo deste tênis continua sendo o ajuste. Devo te dizer de forma com letras garrafais. O ajuste desse tênis melhorou muito em relação ao ajuste do Corre Supra número 1 e dos outros calçados da Olímpicos, tá? Todo tênis da Olímpicos tem uma dificuldade de ajuste. O pé sobra um pouco lá dentro, você fica com espaço demais dentro do toe box. E principalmente na hora que você faz a flexão do pé, abre um vinco aqui na lateral. No Supra abre menos. Por quê? Porque esse tênis não flexiona. Então, como o tênis não flexiona, você tem menos abertura desse bocal, tá? Você tem menos abertura desse vinco. Mas o ajuste ainda não é perfeito. O cabedal é muito legal, ele respira demais, é uma delícia correr com o tênis, mas o ajuste ainda não é perfeito. Pontos positivos, e aí temos muitos. Primeiro, a mudança no processo de expansão do material de entressola. Fantástico, cara. A gente conseguiu aqui sair de algo que era muito duro e muito sem retorno de energia para algo muito confortável, macio e responsivo e com muito retorno de energia. Então, ponto para Olímpicos. Esse tênis ele vai brigar de igual para igual com os outros super shoes, tá? Algo que a gente ainda não tinha no mercado nacional, não tinha. Agora temos. Vai ter tênis gringo que você vai achar melhor que ele? Vai, mas vai ter tênis gringo que você vai achar pior que ele. Por quê? Porque ele é realmente melhor do que muito tênis gringo que tem por aí. Tá? Então isso é maravilhoso para a indústria brasileira, para nós que somos daqui, para a gente que pode comprar esse tênis por R$ 1.300. O que me leva ao terceiro ponto positivo, que é o preço. Cara, R$ 1.299 foi um super preço para um tênis dessa qualidade. Dois pontos. O primeiro, ele está sendo lançado, foi lançado na mesma semana do Racer Carbon por R$ 200 a menos. Então é uma furada de olho na fila assim descomunal. Tá? Segundo ponto, esse tênis, ele é o preço dele, é R$ 1.300. Tá? Isso não quer dizer que este tênis é barato e os tênis gringos são caros. Porque esse tênis não passa pelo processo de importação do mercado. Então ele não tem o custo Brasil aqui dentro. O custo Brasil dele é o custo de qualquer indústria nacional. Para você importar um tênis gringo, você tem impostos altíssimos e tem ainda diferença cambial. Então, se esse tênis fosse produzido na gringa, ele chegaria aqui na casa dos R$ 2.000 também. Não é isso que acontece porque ele é feito no Brasil. Então, não existe mágica sendo feita pela Olímpicos. Tá? O que existe é uma produção nacional de qualidade, que te entrega um puta tênis por um preço baixo, porque não é importado. Claro isso. Isso é importante ser dito, porque muita gente fala que não dá, que os outros... Cara, dá. O mundo é assim. Se você vai importar, e daqui para frente pode ser muito pior ainda, dependendo dos rumos que o mundo tomar em relação às taxas e tarifas de importação. Mas o produto nacional não sofre o custo Brasil de importação
Então ele chega num preço que é justo e que é o mesmo preço que os outros tênis chegariam no Brasil não fossem as taxas de importação, certo? Então não há mágica aqui, o que há é a realidade e é importante que isso seja dito, tá bom? Cara, eu adorei o tênis, é muito bom mesmo, é um orgulho. Eu reviso tênis aqui na internet há 12 anos e já fiz review de muito tênis ruim da Olímpicos, muito. E de 5 anos pra cá, a gente não pode dizer que a Olímpicos tem nenhum tênis ruim. E agora a gente pode dizer que a Olímpicos tem um tênis excelente. Esse tênis é excelente. Recapitulando para você, este é o Corre Supra número 2. Este tênis tem 6 mm de drop, pesou 220 gramas aqui na minha balança e o preço dele é R$ 1.299. Quiser comprar, tem 3 cores disponíveis, todas aqui no link aqui embaixo. Compra por esse link que você está ajudando o programa Folha. A gente se vê na semana que vem. Abraço pra você, até lá. Tchau.